Olá, eu me chamo Ana Carolina e sou neurologista infantil. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Como nós podemos detectar, como nós podemos reconhecer sinais de autismo de forma precoce em crianças bem pequenas. Bem, o autismo é uma condição que acontece no período que o cérebro está em desenvolvimento. Por isso, a gente já pode observar os sinais nos primeiros anos de vida. E isso é muito importante porque quando a gente suspeita que essa condição existe, a gente pode buscar avaliação e, buscando essa avaliação, ser encaminhado para o tratamento. O tratamento precoce faz muita diferença na resposta que a criança vai ter. Então, suspeitar, avaliar e iniciar o tratamento é uma sequência de eventos que deve acontecer rápido. Para você entender bem sobre o assunto, assista o vídeo até o final. Antes da gente começar, eu quero te lembrar que o BRIC Saúde é um aplicativo que te ajuda a acompanhar o desenvolvimento da criança. É só baixar e usar, é de graça. Aproveite também para se inscrever no canal do BRIC Saúde e receber mais conteúdos como esse aqui. Bom, vamos lá. O autismo é uma condição neurológica que tem duas características principais. A primeira delas é um déficit na interação social. Então, é uma dificuldade que a criança tem em interagir com o outro, em criar conexão. E a segunda grande característica é um padrão de comportamentos repetidos. Então, a criança tem a tendência a fazer muitas vezes, a repetir muitas vezes o mesmo comportamento ou uma mesma ação. E além disso, ela tem os interesses que são mais restritos. Então, ela gosta de uma certa gama de coisas e muitas vezes esse interesse fica restrito nesse universo. Então, são crianças que gostam, por exemplo, de assistir muitas vezes o mesmo episódio de um desenho, de repetir ele várias vezes, de ver a mesma fala muitas vezes, ou gostam de falar sobre o mesmo assunto muitas vezes também, por conta desse interesse mais restrito. Hoje, nós falamos em espectro do autismo, justamente porque existe uma variedade de apresentação. Então, cada criança pode manifestar isso de uma forma diferente. Algumas vão ter sinais que são mais sutis, enquanto outras vão ter um comprometimento mais grave. O importante é a gente sempre lembrar dessas duas características maiores. E o que é essa interação social? Como a gente pode observar que os bebês têm dificuldade para criar essa conexão? É só a gente pensar em como usualmente os bebês fazem para criar essa conexão. E você pensa assim, um bebê de um ano e meio, como é que ele estabelece essa relação com o outro? Então ele olha muito nos olhos, ele brinca bastante, ele aponta para mostrar as coisas que estão no ambiente, ele já fala algumas palavrinhas. Então, um bebê que está no espectro do autismo pode ter, por exemplo, dificuldade em olhar nos olhos do cuidador por um tempo prolongado. Então, quando a mãe, por exemplo, está amamentando o seu bebê ou está trocando a fralda, dando banho, muitas vezes ele olha nos olhos dela, mas ele não consegue sustentar esse olhar, não consegue ter essa troca. Muitas vezes nós não precisamos dizer nada, né? Só a nossa troca de olhar já diz muito. E as crianças que estão no espectro do autismo podem apresentar essa dificuldade de estabelecer essa conexão através do olhar. Elas também podem compartilhar pouco. Então, se você vai com uma criança de 1 ano e meio, por exemplo, até uma pracinha perto da sua casa, usualmente ela vai mostrar para você, apontar para você as coisas do ambiente que interessam ela, que despertam o interesse, né? Então ela quer te mostrar, ela quer criar essa conexão com você. Olha, mamãe, tá vendo aquele balanço? Tá vendo aquele cachorrinho? E por mais que ela não fale isso, que ela não verbalize, ela aponta muito, né, para os objetos e tenta chamar a sua atenção para aquilo. Então esse também pode ser um sinal de déficit na interação social. Quando os bebês apontam pouco, quando eles compartilham pouco com os pais ou com outros familiares. Uma outra questão é nos momentos das brincadeiras. Então, por exemplo, se um pai senta com seu filho, né, e mostra para ele um carrinho e fala para ele, explica a forma como esse carrinho funciona. Então, o que seria esperado que a criança fizesse? Ela olharia para os olhos do pai, olharia para o objeto que estava na mão dele
e para a forma como ele movimenta aquele objeto e para a ação que ele está explicando. Então ela vai criando essa conexão, né, de olhar para o objeto e de olhar para o pai, compartilhando essa atenção com ele. As crianças no espectro do autismo têm essa dificuldade para compartilhar a atenção. Então muitas vezes você vai oferecer um carrinho para ela, esperando ensinar a forma como ele funciona, esperando que ela olhe para você, para a sua explicação, e ela pode pegar esse carrinho e ela mesma ficar brincando com ele, sem compartilhar essa brincadeira com você. Um outro ponto que pode acontecer com frequência é quando os bebês não olham quando são chamados pelos pais. E aí os pais se perguntam se existe alguma outra coisa que está fazendo com que a criança não olhe para ele. Será que essa criança está escutando bem? Será que meu filho está escutando bem? Porque eu chamo ele inúmeras vezes e ele não olha para mim. Ele não direciona o olhar para mim. Mas no caso das crianças com o espectro do autismo, isso não é por um déficit na audição. Isso é mais por falta de interesse na parte da interação social. Um outro sinal de alerta pra gente é o atraso no desenvolvimento da fala. Uma criança de 2 anos, a gente espera que fale em média 100 palavras e que comece a já juntar essas palavrinhas em frases curtas. Então ela pode começar a falar da bola, da água, vamos passear. Quando a gente não tem esse nível de desenvolvimento da linguagem, quando uma criança de 2 anos ainda não fala muitas palavrinhas ou às vezes não fala nenhuma, não se comunica verbalmente, né? não fala através das palavras e não tem essa intenção, a gente precisa se perguntar se existe alguma outra coisa que pode estar causando esse atraso na fala. Então, nesse caso, a gente sempre tem que conversar com o pediatra. A segunda grande característica do autismo, como eu falei, é um comportamento, um padrão de comportamento que é mais repetitivo. Então, são ações que se repetem e que muitas vezes não têm um objetivo específico. Então, o que a criança poderia estar fazendo repetidas vezes, que a gente pode observar? Ela pode apagar e acender a luz muitas vezes, abrir e fechar a porta também muitas e muitas vezes, sem ter um objetivo específico, né, de alguém entrar ou de alguém sair, apenas pela sensação que esse movimento proporciona para ela. Ela pode ter interesse aumentado em ver objetos girando, máquina de lavar, liquidificador. Outro interesse aumentado que eles podem apresentar é em enfileirar e organizar objetos. Então eles podem fazer as filas, né, dos brinquedinhos, organizar por fila e separar eles por tamanho e por cor. Uma outra dificuldade usualmente apresentada é em imitar o outro. Então, dificuldade em imitar um passo de dança simples que o pai esteja fazendo, ou de imitar um gesto como dar tchau. Também pode ter dificuldade com as brincadeiras de faz de conta, como alimentar o ursinho, colocar a boneca para dormir. Um outro ponto são as dificuldades sensoriais. O que é uma dificuldade sensorial? Então, nós estamos a todo tempo interpretando o mundo através dos nossos sentidos. Então, a gente tem a visão, o olfato, o tato, o paladar. Muitas vezes, as crianças que estão no espectro do autismo, elas podem sentir esse estímulo do ambiente ou de uma forma aumentada ou de uma forma diminuída. Por exemplo, um barulho muito alto. Pode ser que ele estresse de forma muito importante a criança. Então, se tem uma furadeira em casa, um secador de cabelo, isso pode ocasionar uma irritabilidade muito grande, porque ela está processando aquilo de uma forma diferente do que eu, por exemplo, processaria. Um outro ponto são as texturas. Então a criança pode ter dificuldade para pisar na grama, descalça, para pisar na areia. Por conta disso, anda nas pontas dos pés em casa, ou só quer andar de meia, ou só quer andar descalça. Os alimentos que têm uma textura mais amolecida ou mais molhada, a criança pode ter dificuldade com esses alimentos. Para a gente suspeitar do autismo, nós não precisamos que todas essas características estejam presentes. Se observarmos alguns sinais, isso já justifica que a gente busque uma avaliação, ou então que a gente converse com o pediatra e tente esclarecer essas dúvidas com ele. Da mesma forma que um sinal isolado pode não significar o transtorno do autismo. A gente precisa sempre lembrar que autismo é uma condição neurológica, então é a forma como o cérebro funciona, e não um comportamento isolado. Mas o mais importante de tudo isso é a gente compreender que cada indivíduo tem a sua forma de funcionar
tem a sua forma de existir e de experimentar o mundo. Todas essas formas precisam ser respeitadas e todo indivíduo merece acolhimento e respeito. Eu espero muito que esse conteúdo tenha sido útil para vocês e a gente se vê em breve aqui no canal do BRIC. Um abraço e até mais!